A paz e a graça do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Ricardo. Estou aqui hoje com a missionária Valéria, minha esposa. Gostaria de falar uma palavra para vós que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 26, onde o apóstolo Paulo ele fala: reparai-vos que não foram chamados os sábios, não foram chamados os poderosos de nobre nascimento. Ou seja, o apóstolo Paulo ele fala que Deus ele não chamou aqueles sábios, aqueles que se acham sábios ao seu próprio entendimento, segundo a sua carne, nem os poderosos, nem os nobres, aqueles que nasceram no berço de ouro, aqueles que nasceram já de uma família nobre, de uma família tradicional, de uma família que tem recursos financeiros. Deus, quando ele tem uma chamada na vida do homem, muitas das vezes Deus ele não vai chamar essas pessoas para que essas pessoas não venham se vangloriar, essas pessoas não venham se vangloriar da sua própria sabedoria e nem da sua riqueza. Mas o apóstolo Paulo ele fala muito pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis e menosprezadas. Deus, aleluia, ele escolheu as coisas que não são para confundir a ação. Então, quando Deus ele tem uma chamada na vida do homem, aleluia, glória a Deus, Deus ele não depende da sua própria sabedoria. Quando Deus tem uma chamada na vida do homem, Deus não depende da sua própria inteligência, do seu próprio intelecto, mas Deus simplesmente ele vai lá, pega aquele que ninguém dá nada, aquele que é menosprezado, aquele que é desprezado, vai lá e coloca na sua obra. Amém? Tem uma palavra que se encontra no livro de Timóteos. O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo: olha, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não se envergonhe da palavra da verdade, mas que maneja bem a sua palavra. Ou seja, nós temos que nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Quando nós temos um chamado para fazer a obra de Deus, Deus muitas das vezes ele vai nos provar. Deus vai nos provar e durante essa prova Deus ele vai nos aprovar. Deus ele vai nos aprovar. E quando Deus ele aprova o obreiro, Deus ele pega e apresenta para o povo. Presbítero Ricardo, se o povo não gostar, problema do povo, porque uma vez aprovado por Deus, ninguém pode reprovar. Então que nós possamos ser obreiros aprovados por Deus. Amém? Aqui nessa igreja, a igreja evangélica do poder e ministério de Jesus, a salvação purifica. Nós temos o costume de dar liberdade para os irmãos, dar liberdade para obreiros que realmente têm o chamado de Deus e que muitas das vezes são menosprezados, são desprezados, não são vistos, né? Não são, estão com os dons enterrados, os dons sem desenvolver. Então, eu posso dizer que essa igreja, apesar do pouco tempo de aberta, é uma das igrejas que mais se passou obreiros para pregar, né? Para se expressar diante de Deus e para desenvolver o seu talento. Se você é um obreiro e você sabe da chamada que Deus tem na sua vida, e você sabe que Deus ele te chamou para uma grande obra, e muitas das vezes você está em um ambiente, um local que muitas das vezes está sendo uma barreira para o crescimento do teu chamado, eu te dou um conselho: fuja deste lugar.
Não fique neste lugar, porque muitas das vezes o chamado que Deus ele tem na nossa vida, ele tem que ser aperfeiçoado. Amém? Gostaria de deixar a palavra aqui com a missionária Valéria, ela também vai estar falando um pouco. Sobrenatural, no poder do Espírito Santo, na transformação da sua vida. Estamos aqui, nós somos testemunhos do que Deus fez na nossa vida, todo esse tempo do Evangelho, ter oportunidade de contar o seu testemunho, né? Você que é casal, quer um aconselhamento da parte de Deus, venha na igreja do poder de Deus aqui, né? Venha, convocamos você para estar aqui, para nós possamos ouvir você, casal que está com problema no casamento, você que está com depressão, venha ouvir a palavra do Senhor, porque nós confiamos, nós garantimos que tem um Deus que vai te libertar, que vai transformar a tua vida, o teu casamento, a tua família. Nos procura aqui na Avenida Rio Branco, né? Aqui temos o presbítero Ricardo, né? Temos aqui também os irmãos que congregam conosco, é uma igreja pequena, mas temos muitos testemunhos de cura, de transformação, apesar do pouco tempo. Mas venha conferir o que Deus Todo-Poderoso faça através de nossas vidas neste lugar. Então você é o nosso convidado, né, para que possamos ouvir a palavra do Senhor com sinceridade no coração. A palavra que salva, liberta, purifica, e você vai entender, né, o teu chamado, a tua transformação para com Cristo. Talvez você não descobriu ainda qual é o teu chamado, se é para falar, se é para profecia, se é para, né, como Deus quer te usar. Venha, porque aqui tem um Deus que pode todas as coisas, e aqui você tem a oportunidade de se expressar, né? Não negamos a oportunidade para você que quer crescer na obra. Aqui é o lugar certo. Então fica aí a minha paz, né? Graça do Espírito Santo para a tua vida, né? Neste momento que você possa ouvir, né? Entender o que Deus tem com você na obra